um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 7 da nossa jornada, e vamos refletir sobre obediência, discernimento e uma fé que permanece firme até o fim. No dia de hoje, seguindo a leitura do nosso cronograma, os livros são Gênesis 7, Mateus 7, Esdras 7 e Atos 7. Se você tem dúvida do porquê nós lemos dessa maneira, escute os primeiros áudios desse projeto e você vai entender um pouquinho mais. Lá também tem o link para você baixar o nosso cronograma. Então, já separa algum tempo aí agora, organize suas anotações e permita que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Iniciando em Gênesis 7, nós vemos uma obediência que salva. Aqui em Gênesis 7, o dilúvio acontece exatamente como Deus havia anunciado. Depois de anos de espera e, como vimos ontem, de paciência de Deus, a chuva começa. Durante 40 dias choveu sobre a terra e tudo foi coberto. E a Bíblia diz no último versículo desse capítulo que as águas cobriram a terra por 150 dias. Às vezes a gente tem algumas dúvidas, né? Sobre períodos, momentos, quanto tempo. E aqui a Bíblia, ela é clara. Aqui vemos que a obediência de Noé trouxe salvação e que o tempo de decisão, ele não é infinito. Chega um tempo em que não tem mais para onde correr. Ou você decide, ou você decide. Deus esperou 120 anos com paciência, como vimos no dia de ontem. Mas de todo o povo, apenas Noé e sua família creram no que Deus havia falado e decidiram entrar na arca. Noé obedeceu quando muitos ignoraram. E essa obediência preservou gerações. Terão muitos desdobramentos ainda na história de Noé, mas hoje, Gênesis 7, aprendemos que obedecer à voz de Deus e aos comandos dele salva não apenas a nós de situações de tempestades, mas aqueles que estão ao nosso redor. Em Mateus 7, a fé aqui ela se manifesta de uma maneira prática. Jesus finalmente encerra o Sermão do Monte e ele deixa alertas muito diretos. Ele começa dando um recado aos julgadores que são hipócritas. O que isso significa? Ele diz, por que você repara no teu irmão enquanto tem tantas coisas para arrumar em você? Em um dos versículos ele até diz, ei, hipócrita, primeiro tire a trave do seu olho e somente então verás claramente para tirar a trave do olho do teu irmão. Ele também nos fala de um Deus Pai que é abundante e deseja recompensar aqueles que pedem, buscam e procuram. Ele tem o desejo, a gente precisa entender isso. Ele diz, ei, peçam, busquem. Quem de vocês que pedindo o Senhor não dará? O desejo dele é construir grandes coisas com você, comigo aqui na terra. Peça a ele deseja isso, busque nele, construa com ele e verá o quanto Deus te surpreenderá. Jesus também diz, e aqui eu quero ser enfática, eu quero enfatizar isso daqui. Jesus diz, entrem pela porta estreita. É esta porta estreita que leva à vida e poucos a encontram. Muitos vão por portas largas, fazem o que bem entendem, tomam decisões precipitadas, longe da vontade de Deus, e essa porta leva à perdição. Mas ele é incisivo, entrem pela porta que é estreita. E prossegue nos alertando para que tenhamos cuidado com os falsos profetas, e isso é muito importante. Quem são os falsos profetas? Jesus explica, aqueles que se vestem como ovelhas,
mas são lobos. E além de explicar quem são esses falsos profetas, ele nos mostra como identificar esses falsos profetas. Ele diz, esse tipo de falso profeta, conheceremos eles pelo seu fruto. Observem atitudes e não palavras. Aprendam a discernir pessoas, pois nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele diz, que muitos dirão, mas nós expulsamos demônios, fizemos tantas coisas no teu nome. E ele diz, afasta de mim porque eu não conheço vocês. E ele finaliza com uma parábola de 2 casas. Uma é construída sobre a rocha, a outra é construída sobre a areia. E qual que é a diferença aqui? Os dois ouviram a palavra, os dois receberam a palavra. A diferença está no ato de obedecer. Os que obedecem constroem sua casa na rocha. E a Bíblia diz que quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, esta casa não é abalada, porque ela está bem fundamentada. A fé verdadeira se sustenta quando a tempestade chega. Este é o momento em que nossa fé ela é provada. De alguns, aprovada, construída na rocha. Outros, reprovadas. Mas eu não quero que isso seja algo ruim, eu quero encorajar vocês. Se vocês percebem que em alguma área a fé de vocês está sendo como essa casa, onde é construída na areia, que isso sirva como um alerta para você, para que nessa área você comece a construir na rocha, obedecendo aquilo que ele diz a você. E prosseguindo em Esdras 7, aqui é o coração desse projeto, o coração desses áudios que vocês estão retendo e recebendo. Foi uma das confirmações de Deus no meu coração para esse podcast. Aqui conhecemos um pouquinho melhor de Esdras. Esdras era um escriba e a Bíblia diz que ele dedicou-se a estudar a lei do Senhor. E não só isso, a praticá-la. E não só isso, a ensiná-la. Em diversas vezes a Bíblia diz aqui que a mão do Senhor era com Esdras. Pode reparar neste capítulo, grifa quantas vezes a Bíblia diz. Isso fez com que o rei desse a Esdras tudo o que ele necessitava. A gente vê no versículo 6, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. No versículo 10, a Bíblia explica que a mão de Deus era sobre Esdras, porque em seu coração ele buscava a lei de Deus e ensinava a todo o povo. Então, uma coisa que eu te digo, busque a palavra, mergulhe nela, mergulhe no seu tempo com Deus, permita que de maneira real mesmo, a palavra te transforme, gere frutos de dentro para fora na sua vida. Há tanto de Deus para se viver e descobrir. E é mais lindo ainda quando as pessoas reconhecem Deus em nós. No versículo 25 de Esdras, o rei diz, e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus. Aqui o rei via que a mão de Deus era com ele, e isso bastava. E Esdras finaliza dizendo, assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim. Que possamos, assim como Esdras, ver e nos animar, segundo a mão do Senhor sobre nós. E que isso seja reconhecido aonde formos. E para finalizar, Atos 7 nos mostra uma fé que permanece até o fim. Aqui, Estevão faz um longo discurso a um sumo sacerdote e aos grandes religiosos da época. Ele relembra toda a história do povo de Israel. Se você, assim como eu no início, se confundia com muitas coisas, com ordem, com como que funciona, o que veio primeiro, o que foi depois, aqui Estevão está sendo bem didático. Ele resume muita coisa e na ordem dos fatos,
Se você puder, até leia em versões mais fáceis para você entender e faça anotações. Ele fala de Abraão, Isaque, Jacó, daí onde vem as 12 tribos, que são os patriarcas, José vem depois vem Moisés, e ele segue dizendo. Então você vai entender muita coisa. Até que no final ele conecta tudo isso e finaliza falando sobre Jesus. E é aqui que a situação fica intensa e você vai ler. Ali, quando ele trouxe Jesus à tona, todos se enfureceram e é nesse momento que ele tem uma visão. Ele vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus à direita do Pai e ele declara isso na frente de todos. E eles se enchem de raiva e então decidem matá-lo. Aqui aparece um personagem que é um dos meus preferidos, mas aqui ele ainda era Saulo. Mais pra frente a gente vai descobrir, guarda esse nominho aí. Mas ele é morto pela sua fé. Estevão, né? E a sua postura nos revela algo. Ele não recua, ele não nega, ele entrega a sua vida confiando em Deus. E ainda no final, ele tem uma atitude, assim como a de Jesus Cristo na cruz. Ele fala: Deus, não coloque sobre eles a culpa disso. Hoje nós entendemos que Noé obedece e ele entra na arca. Jesus ensina que ouvir não basta, mas precisamos praticar. Esdras vive a palavra antes de ensiná-la e ensina a todos. E Estevão permanece fiel até o fim. A fé que salva é a fé que obedece, é a fé que permanece. Aqui nos salva de coisas terrenas, mas o que nos salva da morte eterna e nos entrega vida eterna é a nossa fé em Jesus Cristo. Querido Deus, nos ensina a obedecer, mesmo quando não é fácil. Papai, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, que a nossa casa esteja firmada na rocha. Deus, abra os nossos olhos, dá-nos discernimento dos falsos profetas, nos ensine a ver atitudes e não apenas a confiar naquilo que dizem, que a nossa fé possa se manter firme, independente das circunstâncias, Pai. Nos guie mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva e estude e compartilhe essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 8 da nossa leitura. Eu te desejo um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.